A felicidade. Fizeram uma pesquisa em vários lugares do mundo, perguntando para as pessoas o que era felicidade para elas. O resultado dessa pesquisa foi compilado depois, eles chegaram à conclusão que a felicidade para a maior parte dessas pessoas, dessa amostragem, era um padrão de consumo equivalente a um homem norte-americano mediano. Ou seja, ter esse padrão de consumo. Tem uma casa, tem um carro... Isso, não que elas tenham falado isso, Sim, mas é isso, se assemelhava, basicamente. Né? Tá? Agora, se você pega um planeta como o nosso, já estamos nos 8 bilhões, e multiplica isso pelo padrão de consumo de um homem norte-americano mediano, não tem nem planeta que suporte isso. Então, você condena as pessoas a sonharem com uma felicidade que elas não vão alcançar. Então, logicamente, se elas não vão alcançar essa felicidade, tem que existir rotas de fugas para que elas se satisfaçam. Senão vem a frustração. Exato. Então, elas começam a fugir, ou elas caem na melancolia, na tristeza, porque a vida começa a ficar sem sentido, ou elas começam a pegar rotas de fuga. Vícios de todos os tipos, desde os vícios mesmo de drogas, de bebida, até consumismo, até bisbilhotice, até todos os vícios humanos, né? Começa a se desenvolver vícios. Todo tipo de novidade que surge rede social, sou viciado em rede social, vai surgir inteligência artificial, você viciado em chat GPT. Ou seja, uma tendência é fugir da vida por todas as estradas possíveis. Por quê? Porque a vida é apática, a vida não tem sabor, a vida não tem gosto. E é doloroso essa falta de perspectiva. Tá? Então é uma evasão da vida, porque ela não oferece possibilidade de realização. Por quê? Porque eu busco uma realização que não é humana propriamente dita. Se eu buscasse uma realização que dependesse apenas de mim, se eu buscasse uma realização que dependesse do meu crescimento como ser humano, isso estaria dentro do meu controle, como diriam os estoicos. E, portanto, a vida teria garra, teria gana, teria sabor, eu teria algo para construir. Exato. Tá? Mas como não depende de mim a chamada felicidade, a vida fica insípida. Eu escrevi um texto uma vez sobre isso, que eu vejo que a diferença da geração do meu avô, do meu pai e a minha é muito clara para mim. O meu avô, ele era miserável, ele trabalhou para dar comida para os 10 filhos que ele tinha, meu pai incluso. Meu pai foi o único que conseguiu estudar. Meu pai trabalhou que nem um camelo para dar o estudo e a possibilidade de eu conseguir estudar o que eu quisesse. Então, você quer ser um publicitário, você quer ser um desenhista, eu vou tentar fazer com que você consiga isso. E a minha geração de pais, eu não incluso porque eu penso diferente, não já obriga que nem o meu pai vai estudar, vai terminar a faculdade. Simplesmente quer que o filho seja feliz. E isso é um peso absurdo no ombro de um filho quando você fala: filho, você não precisa fazer nada, eu só tô te dando o melhor para você ser feliz. E aí você coloca no ombro dos seus filhos uma coisa impossível, porque felicidade não é um lugar que você chega e fica, não é um objetivo que é tão fácil quanto se formar. Eu consigo me formar como publicitário, como advogado, como médico, mas você não acha que isso pode ser um problema dessa geração de pais e mães que colocam no ombro das crianças que você tem que ser feliz a qualquer custo, porque eu tô te dando tudo, tô te dando todas as condições que eu não tive e que meus pais não os pais dos meus pais não tiveram para você ser feliz? Eu acho, inclusive, perigoso. Não é? Se você pegar, por exemplo, um raciocínio meio à la Kant, Kant dizia que o objetivo humano, propriamente dito, é o dever. Então, é o imperativo categórico, né? A felicidade humana, ela não pode ser o fim da nossa vida. Sabe por quê? Senão você vai querer ser feliz a qualquer preço. Exato. E tem preços que são caros demais. Já houve momentos na história, por exemplo, um Átila, rei dos Hunos, que se sentia feliz de jogar as crianças do inimigo em covil de lobos. Ou seja, a felicidade a qualquer preço é perigosa. Nós deveríamos buscar o nosso dever humano, e a felicidade humana vem como subproduto disso. O dever seria o propósito? Dever seria valores, virtudes, sabedoria. Ou seja, buscamos honrar o nosso papel como seres humanos no planeta, corresponder àquilo que a natureza espera de um ser humano. Tá? Quando buscamos esse dever humano, a felicidade humana vem como subproduto, que é aquela sensação do dever cumprido, a sensação de estar quites com céus e terra, o sono dos justos, ou seja, estar sabendo que você está caminhando como um ser humano caminha, cumprindo o seu papel no mundo. Tá? Então, esse dever com a condição humana te gera felicidade humana. Querer ser feliz a qualquer preço pode cobrar preços caríssimos, pode cobrar a dignidade humana. É. E a depressão, e a tristeza e tudo mais, porque
Ou você chega na felicidade e vê que, pô, era isso, ser feliz, e não, ou tentar manter ela a qualquer custo, né? Com essa necessidade de likes, de dopamina, de recompensa. Chega a alegria, né? Felicidade é muito identificada com um estado de serenidade, estar quites com a vida. O que as pessoas chegam hoje é alegria, momentos de alegria. Momentos de alegria, evidentemente, não vão ser o tempo todo. Tá? A vida tem oscilações, o mundo é dual. Mas felicidade é diferente de um momento de euforia, de alegria. Felicidade tem a ver com serenidade, estar em paz consigo mesmo, sabendo que você está fazendo o que corresponde a um ser humano. E hoje em dia, a capacidade de escolha é infinitamente maior do que a gente tinha no passado. Hoje existem opções para qualquer coisa. Antigamente você não tinha muito o que escolher, era isso ou aquilo, e hoje em dia você vai comer, você vai namorar, você vai assistir, tudo é uma enxurrada de opções. O que isso acarreta na cabeça das pessoas quando você tem uma infinidade de opções e ao mesmo tempo você fica naquela tensão, uma ansiedade de, será que eu estou perdendo alguma coisa? Eu escolhi uma coisa, quando você faz uma escolha você está deixando todas as outras para trás. E aí? Na verdade, eu acho que tem um pouco de ilusão da gente pensar que existem tantas opções assim. Me recordo que uma vez eu vivi um fato muito prosaico, mas muito interessante. Uma vez eu cheguei num balcão do supermercado e queria comprar um creme dental. Tá. E aquele Na monte teoria tem um monte de marca, né? Um monte de marca. Gente, o que será que é realmente a diferença entre uma e outra? Como é que eu escolho? Tem alguma diferença entre elas? Uma com uma caixa de um jeito, outra do outro, falando isso, falando aquilo. Eu resolvi, naquela época ainda enxergava bem. Né? Fio dental, você vai comprar fio dental, já cara, é tanto fio dental, um com sabor, outro de formato diferente. Eu fui ler as letrinhas pequenininhas, todos eram do mesmo fabricante. Ah, é? Simplesmente se gera uma ilusão da variedade, para que você tenha a ilusão de que você está escolhendo. Exatamente. Que a maior parte das coisas na vida é assim. Se você pega, na verdade, a gente tem duas opções. A opção do metafísico e do físico. A opção do ser ou do ter. Isso é poderoso o que você está falando. E dentro desse mundo do ter, as inúmeras opções são muito pequenas, na verdade. Reduzem a pouquinhas coisas. É o prazer sexual, é o prazer do apetite... Do entretenimento. Do entretenimento. Porque você abre, hoje em dia, sei lá, tem 6, 7 streamings, Netflix, Prime, Apple, HBO, Hulu e tal. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou assistir? Você tem aí alguns prazeres, esses prazeres, milhares de coisas muito parecidas sendo oferecidas. Muito parecidas. Tá? Muito pouca opção, na verdade. Mas como que faz para essa ansiedade que você teve lá no supermercado, ou que a gente tem quando tem que escolher um filme? Antigamente era assim, o que está passando no cinema? Tipo, tem 2 filmes passando no cinema, você vai lá e escolhe um. Hoje em dia, você pode estar no cinema, pode estar jogando videogame, pode estar assistindo um podcast, pode estar assistindo streaming, pode estar assistindo TV aberta. Cara, é muita opção. Mas quando você vai ver, gerar... 90% prende a tua atenção pelo quê? Violência ou sensualidade? Exatamente. Ou os dois juntos. Então não tem muita opção. Ou é humor, ou é violência, ou sensualidade, né? São as 3 coisas que mais atraem, né? O humor está muito baseado na sensualidade, na maior parte dos casos. Você pegar um humorista hoje que faz graça sem falar de sexo, é raríssimo. Sim. Raríssimo. Mas eu estou falando mais de gatinho caindo, coisas assim. O pessoal também atrai também essa coisa do... mas em filmes, no cinema, em geral, eles estão bem nessa polaridade. Ou é violência ou é sensualidade de algum tipo. Tá? Então se pensa que tem muitas opções e tem poucas. Na verdade. Você chega diante do cinema e diz, que opção eu tenho que vai me fazer refletir sobre o sentido da vida, sobre a minha identidade, sobre o que se espera de mim? Você vai contar nos dedos de uma mão as que você já teve ao longo da vida. Exato, aí é muito pouco mesmo. Então você não tem muitas opções. São variações sobre o mesmo tema. Né? Inúmeras variações sobre o mesmo tema. Os 2 polos extremos, né? Que é a extrema sensualidade, que chega a ser um pouco violenta, e a extrema violência, que chega a ser um pouco sensual. Cara, é mesmo. Elas fecham um circuito lá embaixo. E esse lance da gente, muitas vezes, essa coisa de não se pensar na vida da gente, de não se pensar sobre a nossa existência, leva a esse consumismo e essa busca da dopamina do prazer imediato, né? É como no filme lá no Clube da Luta, acho que o cara fala, né, que a gente trabalha em coisas que não gostamos para comprar coisas que não precisamos, né? A gente fica assim, ganhar mais dinheiro, e ganhar mais dinheiro para quê? Para comprar coisa que a gente nem precisa.
ou assistir coisas que não vão acrescentar nada pra gente, né? Inclusive, esse é um problema do imediatismo que nos limita para criações de maior porte. Porque qualquer coisa que você queira fazer, você imagina se Leonardo da Vinci só quisesse resultados rápidos. Não haveria Mona Lisa. Você não escreve esse livro aqui em um dia, entendeu? Não se faz um trabalho bom em pouco tempo, necessita um esforço. Qualquer capacidade de construir coisas que façam diferença exige que você tenha essa capacidade da satisfação adiada do trabalho, que é longo, disciplinado, e a satisfação adiada. Esse imediatismo do ser humano faz com que o ser humano fique medíocre. Reduzido à mediocridade. Acho que a gente está vivendo a era da mediocridade, né? 99% das coisas que são consumidas ou que são oferecidas são feitas para serem medíocres, para tornar as pessoas medíocres. Não, nem contestar. A pessoa às vezes nem sabe o que ela está vendo é ruim, porque ela não assistiu ou não leu uma coisa boa o suficiente para ela considerar aquilo ruim, né? Isso para notícias, para arte, para qualquer coisa, né? Uma vez eu vi um livro nas livrarias que tinha assim, 50 coisas que você não pode deixar de ler antes de morrer. Ah, sim, tem vários lugares para você. 50 lugares para antes de... Aí eu fui ver o que ele recomendava para ler. Gente, não tinha uma República de Platão, não Era tinha tipo best-sellers. um Bhagavad Gita, não tinha livros fundamentais que eu considero os mais... Eu posso te dizer que os 10 que são os mais importantes da minha vida, não tinha nenhum dos 10 lá. Vamos falar para o pessoal, então, quais são os 10 essenciais que você colocaria nessa lista para o pessoal ler? Falo a República de Platão, com certeza. Dá para ler hoje em dia e é de boa? Ou ele é muito... Não é de boa, você vai ter que ter um esforçozinho até se acostumar com o estilo de Platão, de pensar. Você não pode distrair um minuto porque você perde o silogismo. Entendi. Mas a República de Platão, com certeza, tem um pouco de tudo, é um diálogo maravilhoso. Você pode pegar os Analetos de Confúcio, são fundamentais. Vai pegar um Dhammapada budista, um Bhagavad Gita indiano. O que mais que eu poderia falar? Uma Voz do Silêncio, que se baseia no pensamento tibetano. Falando de livros que eu penso que são altamente estruturantes, um Ramayana, que é um clássico indiano, sensacional. Fala o quê? Sobre o quê? Ramayana é um épico indiano que conta a história de um príncipe que teve a sua esposa roubada e vai combater para recuperar a sua esposa, só que ele é todo simbólico e ele fala do ser humano, de todas as suas fraquezas, da existência. Eu tenho no YouTube uma palestra sobre ele, se você tiver interesse. Quero sim. Muito, muito bonito. Esse épico é de uma beleza impressionante. É um dos livros mais belos que eu já li. O que mais que ficou faltando? Estamos 6 aí, faltam 4 aí. Coloca alguma ficção aí no meio também, para ajudar a gente. Que você leu e que você achou que vale a pena, assim. Ficção? Bom, é lógico que a gente tem que ir para os lugares comuns e inevitáveis, né? Você tem que ir para um Dom Quixote. Falamos junto aí. Dom Quixote não tem como escapar dele de jeito nenhum, é sensacional. Tá? Moby Dick? Moby Dick é fantástico, ainda tenho vontade de fazer uma palestra sobre Moby Dick. Você pode pegar um dos dramas shakespearianos também, que vale muito a pena, tem muita reflexão sobre a natureza humana. Rei Lear, ou qual que... Vamos colocar nessa lista aí. Eu colocaria Otelo. Otelo. Acho tão sofrida aquela experiência do Otelo, acho uma coisa maravilhosa. O que mais? Falta um. Você quer que eu fale de ficção ou de não ficção? Tanto faz? Agora tanto faz. Pega um Tao Te Ching. O que é Tao Te Ching? É o livro sagrado do taoísmo, o pensamento de Lao Tse. E qual que é esse pensamento? São máximas, são aforismos que falam sobre a vida, sobre a realidade da vida. Entendi. Muito interessante, muito bonito. Nossa, fortíssimo. É mesmo? Fechamos 10 aí, olha, já tem 10 livros.